Há momentos na vida em que você sente que está correndo atrás de algo que nunca chega. Você trabalha, luta, tenta se provar, mas parece que a prosperidade está sempre a alguns centímetros de distância dos seus dedos. Você olha ao redor e vê pessoas crescendo, prosperando, viajando, realizando sonhos, enquanto você sente como se estivesse parado numa estrada onde os sinais nunca ficam verdes. A sensação de estar vivendo sem cumprir aquilo para o qual você nasceu é como uma casa sem luz. Você até consegue se mover, mas esbarra em tudo. E essa escuridão não vem apenas da falta de dinheiro ou das derrotas do passado. Ela vem de uma lacuna muito mais profunda, a desconexão com o propósito. Propósito não é uma frase bonita que se repete em workshops motivacionais. Propósito é a energia que faz a engrenagem girar. Quando você vive sem ele, o universo não sabe para onde te empurrar. É como se tudo o que você faz fosse pesado, cansativo, desgastante, porque está tentando funcionar com um combustível errado. A diferença entre alguém que prospera e alguém que apenas sobrevive não está nos talentos, na sorte, no berço, nem no networking. A diferença está no alinhamento interno. Napoleon Hill escreveu: "O desejo é o ponto de partida de toda conquista." Mas ele não falava de qualquer desejo. Ele falava daquele desejo que nasce do seu espírito, não do seu ego. Aquilo que te move porque você sabe que foi feito para aquilo, não porque você quer provar algo ao mundo. Prosperidade real é consequência de um propósito vivido com intensidade. Há pessoas que perseguem dinheiro durante décadas e nunca o alcançam, porque tentam construir riqueza fora de uma identidade verdadeira. O dinheiro que nasce fora do propósito é como água que escorre por entre os dedos. Você até segura, mas não por muito tempo. A vida, por um tempo, até permite que você acumule resultados. Porém, cedo ou tarde, ela cobra alinhamento. E quando cobra, tira tudo o que foi construído sobre a falsa base. Não é castigo, é reajuste. É a vida te obrigando a voltar ao caminho que você ignorou. Jesus disse: "Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas." Você já ouviu esse versículo 1000 vezes, mas nunca como agora. Esse reino não é apenas religião, não é ritual, não é igreja. É ordem interna. É a sua conexão com aquilo para o qual você foi criado. Quando essa prioridade está no topo, a prosperidade deixa de ser uma caça e se torna colheita. A pessoa que caminha em propósito tem uma postura diferente. Ela não acorda perguntando: "O que vou ganhar?" Ela acorda perguntando: "O que vou construir?" Existe poder nessa diferença. A prosperidade que flui de um propósito é como uma árvore plantada junto às águas. Ela não se apressa, ela não implora, ela apenas cresce porque está onde deveria estar. Você já percebeu que os verdadeiramente prósperos têm um magnetismo estranho? Eles atraem pessoas, oportunidades, portas que se abrem sem esforço. Não é sorte, é frequência. Quando você vive aquilo que está alinhado com a sua essência, você se transforma numa antena viva. Pessoas sentem, oportunidades sentem. E o universo responde como se dissesse: "Finalmente você entendeu quem você é." Esse é o ponto que muitos ignoram. Prosperidade não começa fora. Não começa no emprego certo, no negócio certo, no mentor certo, no curso certo. Começa quando você decide parar de ser espectador da sua própria vida e assume o papel de protagonista que Deus escreveu para você antes mesmo de você nascer. Há pessoas que morreram aos 90 anos, mas aos 30 já estavam mortas porque nunca encontraram seu propósito. Viver sem propósito é respirar sem alma. A prosperidade não visita uma casa vazia, ela procura um anfitrião. E aqui está o primeiro segredo. A prosperidade não chega quando você está pronto, ela chega quando você está alinhado.
Parece simples, mas é brutal, porque a maior parte das pessoas passa a vida tentando se preparar para ter dinheiro, estabilidade, poder, conforto, quando na verdade deveriam estar se preparando para assumir quem são. Quando você faz isso, tudo ao redor se reorganiza. Amizades mudam, portas fecham, portas abrem e a vida começa a acelerar. Não é porque você ficou mais inteligente ou porque de repente ficou mais merecedor. É porque você entrou na estrada certa. Quando sua energia está conectada ao propósito, você se torna imparável. E talvez você pense, mas eu já tentei descobrir meu propósito tantas vezes. Você está procurando com a linguagem errada. Propósito não se descobre com a mente. Propósito se descobre com a vida. Ele aparece quando você vive, quando você enfrenta, quando você se levanta depois da queda, quando olha para as suas dores e entende que elas não foram acidente, foram matéria-prima. É por isso que tantas pessoas prósperas parecem ter passado por um inferno antes. Não foi azar, foi lapidagem. Grandes propósitos nascem de grandes feridas. Jesus, que era perfeito, não veio ensinar prosperidade por meio da vitória. Ele ensinou por meio do sacrifício. Quem perder a sua vida por causa de mim, a encontrará. Quando você abre mão do personagem que o mundo te empurrou, encontra quem você realmente é. E o mundo recompensa isso com abundância. As pessoas costumam perguntar, mas como saber se estou no meu propósito? A resposta é quase sempre silenciosa, íntima. Você não descobre seu propósito quando olha apenas para o que dá dinheiro. Você descobre quando percebe aquilo que te dá sentido. Existe algo dentro de você que pulsa quando faz determinada coisa, como se uma parte da alma se libertasse. Pode ser ajudar, ensinar, criar, transformar, cuidar, resolver problemas, inspirar, construir algo novo. Sempre há algo que te acende. Quando você encontra isso, o tempo passa diferente. O esforço é pesado, mas não é doloroso. Há sacrifício, porém sem sofrimento. É como correr atrás de algo que você sabe que vale suas noites em claro. Essa sensação é um sinal. O dinheiro pode vir depois, muito depois, mas a energia de continuar vem de dentro. É isso que ninguém te conta. Propósito te dá uma paciência que o mundo não tem. Você permanece quando os outros desistem. Você avança quando os outros recuam, porque você está movido por algo maior. Toda vez que você nega esse impulso, começa a morrer um pouco. Algumas pessoas adoecem, outras entram em ansiedade, outras se tornam agressivas consigo mesmas. Quando você vive em desacordo com quem realmente é, a mente cria barreiras para te alertar. A tristeza insistente não é fraqueza, é aviso. O burnout não é descontrole, é grito. Os fracassos repetidos não são maldição, são sinal. Quando a vida te empurra para longe de um caminho, geralmente é porque aquele caminho não era seu. As portas que não se abrem, às vezes estão apenas te protegendo. Você corre atrás de resultados que Deus nunca planejou para você e depois se pergunta por que nada funciona. As respostas sempre voltam ao ponto principal. Você não foi criado para tudo, foi criado para algo, e é nesse algo que mora a sua prosperidade. Napoleon Hill falava sobre o mastermind, a união de inteligência e propósito entre indivíduos que compartilham energia e visão. Essa ideia não é apenas estratégica, é espiritual. Quando você se cerca de pessoas que vibram no mesmo propósito, você acelera. Deus nunca planejou que você prosperasse sozinho. Ele criou conexões que servem de ponte para destinos. Na Bíblia, ninguém prospera isolado. Abraão precisou de Sara, José precisou do faraó, Davi precisou de Samuel. Até Jesus precisou dos discípulos para expandir a mensagem. Pessoas certas não são luxo, são ferramenta divina. Mas veja como isso funciona no campo invisível. Quando você vive o propósito, você não força conexões.
elas surgem. Você não implora a atenção, ela acontece. Você não mendiga validação, você a manifesta. Porque alguém que se descobriu dentro do próprio chamado carrega uma autoridade silenciosa. Não precisa provar quem é, não precisa convencer. Você apenas aparece e o mundo entende. Não é arrogância, é clareza. A prosperidade que nasce dessa clareza é estável. Você pode perder dinheiro, pode perder uma empresa, pode ser demitido, pode cair, e ainda assim renasce. Porque a fonte não está na circunstância, está em você. Enquanto seu propósito estiver intacto, tudo ao redor pode ser reconstruído. O contrário é cruel. Quando a base é dinheiro sem propósito, basta um vento para derrubar tudo. É por isso que tanta gente rica é infeliz, vazia, perdida. Confundiram prosperidade com riqueza. Prosperidade não é acumular. Prosperidade é gerar. Quem é realmente próspero entrega algo ao mundo: cura, transformação, beleza, conhecimento, abrigo, força, visão. É impossível prosperar sem servir. Até Jesus, que podia tudo, escolheu servir. Ele lavou pés. Ele alimentou multidões. Ele curou sem pedir nada em troca. Sua prosperidade era o impacto, não o status. E quando ele disse, vocês farão obras ainda maiores do que estas, foi um convite para a ação, não para ego. Você não nasceu para passar pela vida como espectador. Você nasceu para gerar algo que só você pode gerar. Isso é prosperidade. E quando você entende isso, começa a perceber que os desafios não são obstáculos, são filtros. Cada queda, cada tentativa frustrada, cada erro que você carrega na memória, tudo isso separa você da sua versão superficial. Quando a vida te empurra para o chão, ela está arrancando aquilo que não te serve. A dor molda, a perda purifica, o fracasso te devolve a essência. E é justamente ali, na essência, que o propósito aparece. Você começa a olhar para sua história e entende: nada foi desperdício. Pessoas que lidaram com a traição aprendem sobre lealdade. Pessoas que enfrentaram a falência aprendem sobre responsabilidade. Pessoas que foram rejeitadas aprendem sobre valor. Pessoas que foram humilhadas aprendem sobre dignidade. Propósito não nasce em vitórias fáceis. Propósito nasce nos lugares onde você sangrou e ainda assim decidiu continuar. É por isso que a prosperidade que vem depois do propósito é sólida como pedra. Não há vento que leve, não há luta que destrua. É como o Salmo que diz: os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. A prosperidade real não é corrida, é permanência. Não tem pressa, porque sabe que o que foi prometido não será tirado. E quando você opera nessa energia, o dinheiro deixa de ser medo e vira ferramenta. Você começa a ver oportunidades onde antes havia apenas escassez. As mesmas portas que pareciam fechadas se abrem. As mesmas pessoas que te ignoravam começam a te notar. Não é o mundo que mudou, foi a vibração da sua vida que mudou. Quando você entende que prosperidade é consequência de viver seu propósito, você para de lutar contra a vida e passa a caminhar com ela. Sabe aquela sensação de remar contra a corrente? É o que acontece quando você tenta construir algo que não veio de dentro. Há pessoas que gastam energia tentando manter máscaras, o emprego que não amam, os relacionamentos que não curam, a rotina que não nutre, o estilo de vida que só impressiona, mas nunca preenche. É como viver em um teatro onde você é ator e plateia ao mesmo tempo, fingindo para os outros e fingindo para si. Essa dualidade consome sua força vital. Quando o propósito surge, ele quebra esse ciclo. Você passa a viver com integridade. O que você sente, o que você faz e o que você comunica começam a se alinhar, e a prosperidade flui para quem vive inteiro, não fragmentado.
A verdade é que o universo não responde a quem é neutro. Ele responde a quem vibra. Pessoas que vivem sem propósito buscam sobrevivência. Pessoas que vivem com propósito buscam expansão. É por isso que elas atraem. É por isso que os sonhos delas encontram caminho. Você já reparou como algumas pessoas parecem crescer mesmo quando não têm os melhores recursos? Às vezes, começam com pouco dinheiro, pouco apoio, pouca experiência, mas crescem. Elas não venceram pelo que tinham, venceram pelo que eram. A energia delas cria espaço. Você planta algo que é real, e esse real encontra raízes. Napoleon Hill dizia que a mente humana, quando combinada com fé, é capaz de produzir milagres concretos. Fé não é acreditar que vai dar certo. Fé é acreditar que você foi enviado para fazer aquilo acontecer. Esse tipo de convicção move montanhas. E é aqui que entra um ponto que a maioria ignora. Propósito sempre vem acompanhado de responsabilidade emocional. As pessoas acham que propósito é o que você ama fazer. Não. Propósito é aquilo que você é capaz de sustentar mesmo quando ninguém aplaude. Quando você está cansado, quando falha, quando fica sozinho, quando perde, quando ninguém te entende. O propósito exige maturidade, exige compromisso. A prosperidade verdadeira é filha da consistência, não da sorte. Há quem desiste por falta de recompensa imediata, sem perceber que o propósito estava apenas testando a raiz. Uma árvore que cresce rápido demais cai no primeiro vento. Uma árvore que cresce lentamente se torna abrigo. Você quer prosperidade passageira ou prosperidade que constrói legado? Jesus sempre ensinou propósito antes de recompensa. Quando ele chamou Pedro, André e depois Tiago e João, disse: "Sigam-me e eu os farei pescadores de homens." Essa frase não prometia dinheiro, não prometia conforto, não oferecia segurança. Oferecia missão. E quando a missão começou a ser vivida, eles foram sustentados de todas as formas. Pelo sobrenatural, pelas pessoas, pela coragem interna que nunca tinham experimentado. Propósito atrai suporte. A prosperidade se manifesta quando você está onde Deus quer você. E nem sempre isso significa um caminho fácil. Os discípulos passaram por tempestades, rejeições, perigos, sacrifícios, mas quem vive missão não teme a instabilidade das circunstâncias. Ele entende que enquanto estiver alinhado com aquilo que foi enviado para fazer, Deus garante o resto. Há sempre um momento decisivo na vida de quem prospera. Aquele instante em que você precisa parar de negociar com a sua essência. Você sabe quando ele chega. Você sente no corpo. Você se olha no espelho e percebe que a maior parte das suas escolhas não foi feita por você, mas pelos medos que você abrigou. Medo de falhar, medo de ser julgado, medo de não ser suficiente. Medo de decepcionar a família, os amigos, a sociedade. Medo de perder segurança e conforto. Mas medo é o maior ladrão de propósito. Ele convence você a viver pequeno, a aceitar migalhas, a acreditar que está bom assim. O medo fala baixo, mas constante, como uma gota caindo numa pia. Ele enfraquece seu espírito até você esquecer quem é. Quando você se levanta contra esse medo, algo dentro de você desperta. E é nesse despertar que a prosperidade começa. O dinheiro, nesse ponto, vira consequência. É como a colheita depois do plantio. Você não precisa implorar por ela, você só precisa respeitar o processo. Pessoas do propósito plantam todos os dias, mesmo quando não veem nada emergindo da terra. Elas sabem que a semente está trabalhando no invisível. A prosperidade opera do mesmo jeito. Você não vê durante meses, às vezes anos. Depois, tudo explode ao mesmo tempo. E quem está de fora chama de sorte.
Não faz ideia de quantas noites você chorou, quantas vezes pensou em desistir, quantas vezes se sentiu sozinho, quantas vezes foi incompreendido, quantas vezes teve que se levantar com a mente quebrada. Prosperidade real não nasce do aplauso, nasce da disciplina silenciosa. Então, quando o propósito amadurece, você começa a enxergar que a prosperidade não é apenas conquistar, é transformar. O que você ganha não fica apenas com você, transborda. Pessoas são impactadas pelo seu trabalho. Alguém se cura a partir da sua história. Alguém aprende com seus erros. Alguém muda de direção porque você compartilhou sua jornada. A prosperidade te torna fonte. E fonte nunca teme a escassez, porque sabe que a água dela não vem dos outros, vem da origem. Você não precisa competir, não precisa destruir, não precisa tomar nada de ninguém. Você se torna abundância em movimento. E esse é o segredo que separa os que sobrevivem dos que prosperam. A prosperidade é uma consequência espiritual antes de ser uma realidade financeira. Quando você entrega ao mundo aquilo que Deus colocou em você, o mundo devolve multiplicado. Leia de novo a parábola dos talentos. O servo que enterrou o talento não foi punido porque tinha pouco. Ele foi punido porque parou o fluxo da vida. Ele não serviu com aquilo que recebeu. Aquele que multiplicou foi celebrado, não pelo valor final, mas pelo movimento. Propósito é movimento. Prosperidade é movimento. Quando você se estagna, tudo à sua volta congela. Quando você flui, portas se abrem. Talvez você esteja ouvindo isso agora e pense, mas eu estou perdido. Eu não sei por onde começar. A maioria das pessoas acredita que o propósito vem como uma revelação grandiosa, um momento cinematográfico em que uma voz interior grita o que você deve fazer. Mas a realidade é muito mais suave. Propósito começa em pequenos sinais. Ele se manifesta naquilo que você não consegue ignorar. Nas ideias que voltam à sua mente mesmo quando você tenta abandoná-las. Nas situações que se repetem como se o universo estivesse te empurrando na mesma direção. Na curiosidade que você sente desde criança, no talento que você subestima, na dor que moldou sua trajetória. Deus raramente revela o destino inteiro, ele revela o próximo passo. O caminho se constrói enquanto você caminha. Muitas vezes você está buscando propósito com os olhos, mas propósito é encontrado com os pés. A vida é dinâmica, você descobre enquanto se move. É por isso que tanta gente nunca encontra. Elas esperam estar seguras antes de agir. Elas esperam clareza antes de se comprometer. Elas esperam confiança antes de começar. É como querer aprender a nadar sem entrar na água. Propósito exige exposição. Exige que você experimente, que erre, que se frustre, que explore. O erro não é evidência de que não funciona. É evidência de que você está lapidando a direção correta. Ninguém nasce pronto, nem os maiores da história. Davi era apenas um pastor desconhecido. José era escravo. Moisés tinha medo de falar. Pedro negou 3 vezes. Mas quando aceitaram aquilo para o qual foram chamados, se tornaram imbatíveis. A prosperidade deles não foi instantânea, foi construída. Existem momentos em que você não sente progresso algum. Você olha para a sua vida e parece que nada está mudando. Mas existe algo invisível acontecendo. Sua mente está se fortalecendo, sua fé está sendo treinada, sua disciplina está sendo moldada. As raízes de uma árvore crescem antes do tronco aparecer. Você acha que está parado, mas está criando profundidade. E a prosperidade ama profundidade. Pessoas superficiais até podem ganhar dinheiro, mas não sustentam. Pessoas profundas criam riqueza emocional, espiritual e financeira.
As experiências vividas se transformam em ferramentas e no futuro você percebe que o propósito não te deu apenas prosperidade, ele te deu estrutura. Napoleon Hill dizia que toda adversidade carrega consigo a semente de uma vantagem equivalente. É impossível prosperar sem aprender a extrair sabedoria da dor. O que você chamou de fracasso foi curso intensivo. O que você chamou de humilhação foi treinamento. O que você chamou de perda foi refinamento. Deus não desperdiça sofrimento. Jesus, ao ser crucificado, foi ridicularizado, exposto, ferido. Aos olhos do mundo, foi derrota. Mas no plano do céu, foi libertação. A maior vitória da humanidade veio disfarçada de fracasso. Se você aprende a olhar para a vida com esse entendimento, sua alma para de temer os desafios. Cada golpe que você recebe começa a ser interpretado como convite para o que está por vir. Há uma pergunta que divide destinos. Você está vivendo para ser aceito ou para ser útil? Quem vive para agradar nunca prospera de verdade. Você vira escravo da expectativa alheia. Vive calculando movimentos, editando sua essência, reprimindo seu brilho. Prosperidade não floresce em jardins onde você precisa se esconder. Ela floresce onde você pode crescer. Não importa se é grande ou pequeno, sofisticado ou simples, luxuoso ou humilde. O que importa é autenticidade. Quando você aparece com verdade, o mundo finalmente enxerga você. E não há nada mais magnético do que um ser humano inteiro. A prosperidade também testa o seu coração. Quando ela chegar, e ela vai te perguntar: o que você vai fazer com isso? Porque propósito não é apenas sobre você, é sobre o que passa através de você para alcançar os outros. Prosperidade sem generosidade vira prisão. Você acumula, mas não sente. Ganha, mas não usufrui. Cresce, mas não se expande. A pessoa que vive propósito entende que riqueza é fluxo, não estoque. Quando você compartilha conhecimento, conexão, tempo, visão, o universo responde com expansão. É a lei espiritual que governa tudo. O que você retém, bloqueia, o que você distribui, multiplica. E então chega o momento de transformação silenciosa. Aquele instante em que você percebe que já não é a pessoa que começou a jornada. Olha para trás e enxerga todas as versões suas que morreram no processo. As que duvidavam, as que temiam, as que se sabotavam, as que acreditavam ser pequenas demais. Você não precisou vencer o mundo, precisou vencer a si mesmo. E quando vence, o dinheiro deixa de ser objetivo e passa a ser consequência. A prosperidade deixa de ser ansiedade e se torna identidade. Você para de perguntar quando vai acontecer e passa a confiar, está em movimento. E de repente, portas que antes estavam trancadas se abrem naturalmente. Pessoas começam a aparecer, parcerias surgem, ideias amadurecem. Você não força, você responde. Seu pensamento muda e tudo ao redor se reorganiza. Não é milagre, é alinhamento. O reino que Jesus falou não estava longe, estava dentro de você. E quando você coloca esse reino em primeiro lugar, coisas começam a se acrescentar. Não porque você perseguiu, mas porque você magnetizou. Prosperidade real acontece quando missão e abundância começam a caminhar juntas. E então, quando você finalmente encontra o seu propósito, algo dentro de você deixa de pedir permissão para existir. As dúvidas diminuem, a opinião dos outros perde peso e a comparação deixa de te paralisar. Você para de olhar para a vida como uma corrida em que precisa ultrapassar alguém. Em vez disso, começa a vê-la como uma estrada que foi desenhada para os seus próprios passos. E quando você começa a caminhar nela, de repente, você percebe que cada habilidade, cada dor, cada vitória e cada fracasso estavam silenciosamente te preparando.
A prosperidade não chega como um presente imerecido. Ela chega como a confirmação de que você amadureceu para recebê-la. A vida começa a te dar sinais. Pessoas começam a te procurar não pelo que você aparenta, mas pelo que você carrega. O valor não está mais no seu currículo, mas no seu impacto. De repente, você entende que não precisa provar nada, porque sua existência se tornou resposta. Você deixa de ser consumidor de energia e passa a ser gerador. E é nesse ponto que a prosperidade se conecta à missão. Você não trabalha para enriquecer, você enriquece porque trabalha com propósito. Não há ansiedade quando há direção. Não há desespero quando há sentido. O dinheiro deixa de ser fuga e passa a ser ferramenta. Você começa a perceber como a Bíblia sempre esteve falando da prosperidade verdadeira, sem nunca usar a linguagem do mundo. Jesus não prometeu tesouros imediatos, ele prometeu tesouros eternos. Ele não disse ganharás, ele disse multiplicarás. A multiplicação é um movimento da prosperidade real. Aquilo que você toca, cresce, aquilo que você transforma, se expande, aquilo que você compartilha, retorna. E quanto mais você vive para além de si, mais abundância a vida deposita em você. A parábola da videira nos lembra: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós, porque sem mim nada podeis fazer. Não é sobre força humana, é sobre conexão com a fonte. As maiores portas da vida se abrem quando você deixa de forçar. Quando você para de tentar convencer a si mesmo de que precisa ser alguém diferente. Quando você finalmente aceita que a prosperidade que você busca não é ilusão, não é privilégio para poucos, não é fantasia espiritual. Ela está atrelada ao propósito pelo qual você foi criado. E quanto mais você se move na direção desse propósito, mais você começa a enxergar o mundo inteiro como uma rede de oportunidades que sempre esteve diante de você, mas que você não tinha olhos para ver. Prosperidade não é apenas ter, é sentir que a vida te acompanha. E ela acompanha quando você caminha dentro daquilo para o qual nasceu. Talvez agora você esteja com uma mistura de inquietação e paz. Inquietação porque sabe que tem algo para viver que ainda não viveu. Paz porque sente que finalmente encontrou a linguagem certa para aquilo que te faltava. É assim que o chamado começa, com pequenas percepções que não te deixam dormir, com perguntas que não têm resposta imediata, com visões que surgem quando você pensa que já desistiu. Não lute contra isso. A prosperidade real é paciente, ela não cobra perfeição, cobra movimento. Se dê permissão para começar mesmo sem entender tudo, um passo por vez, uma semente por vez, porque o propósito não exige pressa, exige presença. E quando você se entregar a esse caminho, com fé, coragem e gentileza consigo mesmo, perceberá que não está sozinho. Deus não movimenta o céu para quem apenas deseja. Ele movimenta o céu para quem age. Ele observa intenções, motivações, integridade. Ele acompanha aqueles que escolhem servir com o que têm, no ponto onde estão. Talvez você tenha pouco agora, mas pouco nas mãos certas se transforma em abundância. Jesus multiplicou pães e peixes porque alguém teve coragem de oferecer aquilo que possuía. Prosperidade começa com entrega. Pequena, imperfeita, simples, mas verdadeira. E conforme você caminha, as pessoas que antes não acreditavam começam a observar. Não porque você se tornou maior, mas porque você se tornou inteiro. Não porque sua vida ficou perfeita, mas porque sua vida ganhou direção. Prosperidade não é espetáculo, é testemunho. Ela não precisa gritar, porque o mundo sente. Um coração alinhado ao propósito se torna farol. Atrai, inspira, conecta, cura. Você não precisa convencer ninguém, basta viver. As portas certas se abrem, os caminhos certos surgem, as alianças certas aparecem e aquilo que você buscava desesperadamente começa a te buscar.
Então, respire. A prosperidade que você tanto deseja não está longe. Ela está naquilo que você já sabe, mas ainda não teve coragem de assumir. No talento que você sempre diminuiu, na voz que você sempre abafou, na história que você sempre escondeu. Onde há verdade, há expansão. Onde há propósito, há destino. E onde há destino, há abundância. Se você cuidar do chamado, a vida cuidará do resto. Caminhe, continue, confie. Você não chegou até aqui por acaso. O que acontece a partir de agora é consequência. E se algo dentro de você despertou enquanto escutava essas palavras, é porque já começou. Não apague essa chama. Não jogue essa sensação de volta para o fundo da gaveta. A prosperidade sempre recompensa os que respeitam o movimento inicial. A jornada não termina aqui. Ela está apenas tomando forma dentro de você. Quando a vida te mostrar a próxima porta, não hesite. Ela não aparece para pessoas neutras. Ela aparece para quem está pronto para viver o que nasceu para viver.